E aí, ladies and gentlemen? Beleza, pessoal? Corrigi a hora do estudo, tá bom? Vou dividir essa aula em duas partes, porque senão vai ficar muito extensa. Se vocês forem ver aqui, ó, o exercício 7 e o exercício 8 é um pouco extenso. Né? O 6 e o 9 já dá para dar uma trabalhada legal aqui, porque tem uma parte gráfica, mas aí a gente discute. Tá bom? O exercício 5 tem uma particularidade aqui, que fala um pouquinho sobre antes de Cristo, depois de Cristo, é uma coisa assim um pouquinho complicada, e aqui no exercício também não explica, que não teve o ano zero, tá? Mas aí a gente conversa quando chegar lá, tá bom? Vamos começar a correção aqui. 1. Eram 10 horas da manhã, quando a Elaine tirou essa foto. Observe na foto a temperatura. Então tem um relógio aí do lado, um termômetro, daqueles termômetros antigos, isso aí não tem mais, e ela está especificando ali, né? Mostrando para você ali com uma setinha ali, né? Que você pode ver aqui, ó. Tudo bem? E quantos graus estavam fazendo? Aí, aqui é uma pergunta, né? Quantos graus estavam fazendo? Estavam fazendo 13 graus, né, pessoal? Aqui, ó, a alternativa aqui, a resposta da primeira pergunta é 13 graus negativo, né? Então, nós vamos colocar menos 13 graus aqui. Às 14 horas, a temperatura subiu 8 graus. Pessoal, veja aí, ó, você está devendo 13, você vai subir 8 graus aí, tudo bem? Qual era a temperatura naquela hora? Então, ó, estava menos 13. Aí esse cara subiu 8, ficou devendo ainda 5. Seria a mesma coisa aqui, ó, que você pensasse assim, ó. Tô devendo 13 e paguei 8. É aquela ideia da variação, né? Eu posso calcular sempre assim também uma variação. O maior número menos o menor número, né? O maior número, quem seria? Quem é maior? Menos 8 ou menos 13? O menos 8 ele é maior, ele está mais próximo do zero, né? Sempre a direita, não vamos tiver sempre a direita, um do outro é maior. Quanto mais à direita, maior esse número é, na reta numérica, tá bom? Nós vamos ver um pedacinho aqui. Agora são 23 horas e a temperatura caiu 9 graus. O que você não pode confundir é que essa temperatura ela vai mudando, né? Bom, estava menos 13, subiu, agora caiu. Como que caiu? Estava devendo 5 e vou ficar devendo mais 9 aqui, né? Então pensa assim, a temperatura estava aqui menos 5, baixou mais 9 graus, desceu mais 9 graus. E aí você vai ficar com uma temperatura de menos 14 graus Celsius aí. Bem, exercício bem tranquilo. Esse exercício 2 é um exercício que eu acho um pouquinho complicado. Por que um pouquinho complicado? Nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo entende o que é saldo de gols, nem todo mundo entende o que é gols pró, gols contra. No final, eu já até tinha comentado com vocês a respeito desse exercício na sala de aula. Ali no rodapé tem o que é saldo de gols, o que é gols pró, o que é gols contra, mas aquela resistência, você diz, eu não gosto de futebol, não sei disso, não quero saber disso. Mas, tudo bem, é tranquilo. Então a primeira pergunta aí, ele pede para você completar uma tabelinha. Tem os times aí no campeonato inglês, do Chelsea, Tottenham, Liverpool, City, Sunderland, e ele pede para você o quê? De algum desses times, completar. O que eu preciso entender aqui? Vamos ver, o que é saldo de gols? Saldo de gols é eu pegar o tanto de gols que eu fiz e tirar o tanto de gols que eu sofri. Então ficaria os gols prós menos os gols contras. 45 menos 15. Se você fez 45 gols e você no decorrer desse campeonato sofreu 15, você está com saldo bacana, está com saldo positivo. E você vai ficar com... Tem 45, está devendo 15, você vai ficar aqui ainda com um saldo positivo de 30 gols. Tudo bem? Do Liverpool, não, cara. Do Liverpool, o que ele quer? Ele quer os gols pró. E ele te fornece. Ele fornece tanto o saldo de gols, quer ver? Ó, ele fornece aqui para você, ó, o saldo de gols do Liverpool é 25. E ele também fornece para você os gols contra, né? Que foram 24. O que você vai precisar fazer? Somar os dois caras, bicho. Soma 25 mais os 24, você vai ter um total de
49 gols. Do City e do Sunderland, ele pede a mesma coisa, né? Ele quer também saber o saldo de gols, ficar na mesma situação aqui. Aí eu já deixei aqui anotado pra gente. Então o City, né? Gols Pro, 20. Mas sofreu 45. Então como é que fica? Esse cara está com saldo negativo, né? Ele mais sofreu gols no decorrer desse campeonato do que fez, né? Então ele vai ficar com um saldo negativo. Então ele fez 20, mas sofreu 45. Então, indo naquele mesmo raciocínio do primeiro vídeo, olha, eu tenho 20, né? Associando esse cara aqui a eu tenho e eu devo 45. Então você pensa assim, esse cara aqui, eu tenho 20 e estou devendo 45. Lembrando que sempre esse sinal aqui é do 45, né? O sinal de um número está sempre à sua esquerda, né? Então ele tem e deve. Então tem 20, mas deve 45. Esse cara ainda está devendo 25 gols. Então ele tem um saldo negativo de 25 gols. Ele fez 20 e sofreu 45. Esse cara aqui é a mesma situação, Sunderland. Ó, esse cara, ele tem 20 gols, né? No decorrer do campeonato ele fez 20 gols. E sofreu, né? Mas perdeu do que ganhou, provavelmente, para ter um saldo negativo, né? E deve 40. Então esse cara aqui está com um saldo negativo de 20. Então, para eu atribuir, né, para quem estiver lendo, enxergar que ele está com saldo negativo, eu vou usar o sinalzinho de menos. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês logo no começo? Olha, o sinal de menos agora vai ter vários significados. Às vezes eu quero mostrar uma temperatura negativa. Não é só, né, o sinal de, olha, eu sou obrigado a fazer agora aqui uma conta de subtração. Não é nada disso. Então, 25 aqui no caso é que esse cara mais sofreu gols do que fez. Tudo bem? Esse primeiro exemplo aqui é quando uma temperatura está negativa, não? Pode ver que no desenho da apostila, no primeiro exercício agora do estudo, ela está em um lugar muito frio, né? Provavelmente em um lugar muito frio aí. Tudo bem? 3. No exercício 3, ele pede para você assim, a diferença, né? Para você ver fazer as comparações aí. Foz do Iguaçu está 27 graus, céu limpo, Montreal e Santiago. Então ele dá 3 lugares aí do mundo aí para a gente fazer as comparações. Ele fala assim, na primeira pergunta aqui na A. Qual a diferença de temperatura entre as temperaturas média entre as cidades de Foz do Iguaçu e Santiago? Então o que você precisa fazer? Foz do Iguaçu está 27, Santiago está 23. Qual a variação que existe aí? Qual a diferença aí? É você fazer a maior temperatura menos a menor, né? Então ficaria como aqui? 27 menos 23. Então ficaria 27 menos 23. E aqui você tem uma variação de 4 graus Celsius. Tá? Não é país de língua inglesa, então temperatura é medida em graus Celsius. Se fosse inglês é Fahrenheit, né? Aí ele diz o seguinte aqui, ó. Quantos graus Celsius a temperatura média de Foz do Iguaçu é maior do que Montreal? Veja que aqui ele já forneceu para você Montreal em graus Celsius, mas poderia ser que não. Aqui para vocês ainda vai ser assim, tá bom? Então, quantos graus Celsius a temperatura média de Foz do Iguaçu foi maior do que Montreal? Né? Então veja aqui, ó, Montreal está menos 3. Se é o maior menos o menor, o maior número, 27. Menos o menos 3. É o maior menos o menor. Aí vem para aquela famosa e querida regrinha, né? Tem um sinal de menos, o que ele faz com esse cara que está dentro do parênteses? Ele fala, cara, sai daí e sai, né? Troca pelo seu oposto. Então como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar 27, trocou pelo oposto. Quem é o oposto de menos 3? 3 mais 3. Então a diferença é de 30 graus Celsius. Como assim a diferença de 30 graus Celsius? Pensa assim, um cara que estava lá em Montreal, saiu de Montreal com menos 3 graus. E ele chegou lá em Santiago do Chile e a temperatura estava 27. Ele sofreu, ele teve uma variação térmica de 30 graus Celsius. E na letra C, qual a diferença de temperaturas médias registradas em Santiago e Montreal nesse dia?
Apresente uma operação usada. Para você apresentar uma operação, pessoal, não é nada mais, nada menos do que isso daqui. Né? Você vai registrar as contas que você fez aí. Então, 26 graus aqui, ficaria 23 menos 3, né? 26 é o resultado, então ficaria 23 menos 3, a mesma coisa aqui, ó. 26 menos 3, 23, perdão, menos 3, troca pelo oposto. Sempre que você tiver um sinal de menos na frente de um parênteses, se tiver só um número, né? Senão você vai ter que simplificar dentro dos parênteses aí. Você vai lá e troca pelo seu oposto. E vai ficar 23 mais 3, que é um total de 6 graus. 26. Tudo bem? 26 graus Celsius aqui. Luz apertada tem que se virar, povo. Vamos que vamos. O exercício 4, ele pede assim, ó. Determine as somas mentalmente. Galera, é bacana, é muito produtivo, é muito bom para vocês começar a praticar isso aqui. Resolver algumas continhas mentalmente aqui, tá? Vamos discutir rapidinho, pra gente tentar matar isso aqui rapidinho, sem ficar fazendo conta. Determine as somas mentalmente. Como que eu vou fazer isso daqui? Veja aqui, ó. Eu tenho 13 e tenho 24. Tenho 13, tenho 24, tenho 37. Tudo bem? Tenho e tenho. Primeira aula, né? Juntou dois números positivos, só posso ter um número positivo como resposta. Devo 86 e adquiro uma dívida de 14. Pensa assim, ó, você já está devendo 86 em algum lugar. Você vai lá e fala assim, ó, posso fazer uma compra e pagar para você depois? Olha, você já está me devendo 26, o rapaz fala para você. Aí você fala, tudo bem. Vou somar essa dívida e te pago tudo depois. Ah, então você me deve 86 e vai acrescentar, vai adquirir uma dívida de 14. Beleza, tira isso aqui dos parênteses. Bom, sinal de mais faz o quê? Ó, mantenha. Então você deve 86, deve 14, então você tem uma dívida de 100. Tenta fazer isso daí mentalmente, tá bom? Então vamos ver. Devo 100 e tenho 157. Eu devo 100 e tenho 157. Então pensa assim, você vai chegar no banco, tem uma dívida de 100 reais, fala, pô, será que eu consigo pagar? Né? Puxou o extrato seu bancário lá, opa, tem 157. Então eu consigo pagar e ainda me sobra 57. Tudo bem? E aqui, letra D. A letra D é, devo 49 e tenho 35. Né? Tabuada do 7 aí, ó. Devo 49 e tenho 35, então eu ainda tenho uma dívida de 14. Tudo bem? O exercício E. Tenho 91 e devo 22. Eu tenho 91 e devo 22 ainda. Então eu tenho 69. Tudo bem? Aqui, ó. Devo 12, tenho 37, devo 12, tenho 37 e ainda vai me sobrar 25. Esse daqui é o seguinte, pessoal. Às vezes as pessoas se confundem um pouquinho nesse tipo de exercício aqui. Veja bem, você deve 19 e vai somar a essa dívida de 19 uma outra dívida de 19. Então o sinal de mais, ele fala assim, ó, saia daí de dentro com o sinal que você tem. Conserva o sinal. Então você deve 19 e também deve 19. Você tem duas dívidas de 19. Você vai juntar duas dívidas de 19. Você deve 19, pensa assim, ó, fui lá em um lugar almoçar, quanto deu minha comida? 19 reais. Aí no outro dia você vai falar assim, ó, posso almoçar hoje aqui e te pago amanhã? Ah, terminou de almoçar, ah, deve quanto? Devo 19 de novo. Duas dívidas de 19, juntou uma dívida de 19 com outra dívida de 19, você tem uma dívida de 38. Ok? Agora aqui, ó, é o seguinte, quando você junta dois números opostos, quando você soma dois números opostos, elemento neutro, né? Essa aqui é a propriedade do elemento neutro.
Lembra lá que eu falava para vocês? Para dar o elemento neutro, para eu ter o elemento neutro, eu tenho que juntar sempre dois números opostos. Então, para que eu tenha aqui o elemento neutro, eu tenho que juntar dois números que são opostos. E aqui a resposta vai ser sempre 0. Tenho 19. Tenho 19. Ganhei 19 reais. Ganhei 19. Né? 19 balas, 19 reais, tanto faz. Agora eu tenho um saldo positivo. Juntei dois números positivos, só posso ter como resposta um número também positivo. Se eu junto dois números negativos, eu só posso ter como resposta um número negativo. Se eu junto dois números positivos, eu só posso ter como resposta um número positivo. O exercício 5, ele só não explica aqui para você que no calendário você não tem ano zero, né? Então você tem um ano 1 antes de Cristo, passou-se o ano e você vai ter um ano depois de Cristo. Então aqui, ó, é como se eu tivesse aqui os números negativos, né? Só que eu só não vou ter o zero. A única linha do tempo que vocês vão ver que não vai ter o zero é essa. Tá bom? O resto vai ter tudo normal. Bem, e aí, a pergunta é o seguinte. Calcule quantos anos viveram as personalidades indicadas e complete a tabela. Um matemático e filósofo aí, Aristóteles e Platão. Então ele nasceu no ano 384, Aristóteles, antes de Cristo, e faleceu no ano 322. Mais um menos o outro, né? Você vai fazer a diferença entre dois números aí. Esse cara viveu, né? Aristóteles aí viveu 62 anos. Então Aristóteles viveu 62 anos e Platão, vamos ver quantos anos Platão viveu? Platão, ele nasceu no ano 427 a.C. e morreu no ano 347 a.C. Os dois viveram antes de Cristo, tá? Então tá aqui Platão. Esse cara nasceu em 327 a.C. e faleceu no ano 347 a.C. também. Esse cara viveu bastante, ó, viveu 80 anos. Tudo bem? Deixa eu dar uma melhorada nesse 62 aqui. Galera, sai da frente da lousa aí para vocês, se quiserem dar uma printada na tela. Como eu disse para vocês, vou dividir essa correção em duas aulas, tá bom? Pode printar a tela. Os outros exercícios que nós temos para corrigir, os 6, 7, 8 e 9, principalmente o 8, tem bastante conta para fazer, tá? E como a lousa tá pequena, a gente vai se adaptando aí, tá bom? Galerinha, beijo, até a próxima aula.